Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina e que bom ter você aqui junto comigo nessa jornada de estudo de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã. E olha, nós estamos no estudo de provérbios que tem transformado o nosso entendimento, o nosso conhecimento. E eu tenho certeza que a cada dia mais você vai aprender lições que vão ajudar você a ser uma pessoa diferente. E se você não acompanhou os outros episódios dessa nossa série especial de provérbios, nós temos uma playlist que você pode conferir depois. Já deixo a dica aí para você fazer um Netflix que você não vai se arrepender. E se você é nova por aqui, se inscreva no canal, habilita o sino de notificações e me siga nas redes sociais para não perder todos os próximos conteúdos. E claro, gente, não esqueça de deixar o seu gostei, ele é muito importante para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e indicar para mais pessoas. E compartilhe também com aquelas pessoas que você conhece. E se você não conhece ninguém que pode ser indicado, sabe o que você pode fazer? Copie o link, coloca lá no seu Instagram, nos seus stories, nos seus status também do WhatsApp. As pessoas que te seguem, as pessoas que te acompanham ali, elas vão entender que você está compartilhando um conteúdo e vão querer saber qual é. E aí elas vão conhecer a dopamina. Então faça isso que eu tenho certeza que elas vão ser abençoadas também. Posso contar com você? Agora vamos para o estudo de hoje. Nós vamos avançar aqui mais um capítulo de Provérbios. Nós vamos falar do capítulo 15. E olha, se prepare, porque a lição de hoje vai mexer com as suas estruturas. E eu tô falando de fato com a sua estrutura mesmo, com o seu temperamento, com a sua personalidade. Nós vamos falar sobre algumas atitudes. E se nós quisermos de fato ser pessoas sábias, se nós queremos ter uma transformação genuína na nossa vida, a gente precisa deixar Deus transformar no nosso caráter, no nosso temperamento, na nossa personalidade. E vocês sabem que eu amo falar de temperamento, inclusive é um dos assuntos que nós temos aqui no nosso canal, que eu também abordo com vocês, e nesse estudo de hoje eu vou conectar um pouco dos temperamentos com algumas coisas que você, que já sabe inclusive o seu temperamento, pode transformar e entender a prática disso. Mas se você não sabe qual é o seu temperamento, mas identificar com o que eu vou falar, já fica atenta porque você precisa deixar Deus trabalhar nesta área aí da sua personalidade. Combinado? Então vamos juntos para o estudo de hoje. Já pega o seu caderno, caneta na mão, a Bíblia também para acompanhar a leitura e abra o seu coração e sua mente para entender o que Deus vai falar com você. Vamos fazer a leitura e depois eu falo a frase do dia, tá? Hoje nós vamos inverter um pouquinho. A leitura diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte, e Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando o sábio fala, espalha conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com o coração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verdura na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas o que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldade por toda parte,
Mas, para a pessoa correta, a vida não é tão difícil assim. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria, e como é bom a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta as pessoas de pensamentos maus, mas gosta das palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder, e as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve o coração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente se sentir bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia do sábio. E quem rejeita o conselho prejudica a si mesmo. Mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Então nós vemos aqui os 33 versículos desse capítulo. E olha só, gente, você conseguiu pegar as lições que nós temos nesse capítulo? Gente, esse capítulo dá assim, uma série inteira só sobre ele. Mas como a gente está trabalhando aqui de uma forma mais resumida, né? E alguns estudos específicos dos capítulos de Provérbios, nós vamos focar justamente em algumas lições práticas que nós podemos encontrar. Mas eu deixo para você o desafio de você ler esse capítulo com mais cuidado, com mais profundidade e deixar Deus trabalhar no seu coração exatamente cada ponto que precisa ser transformado. Mas se a gente olha para esse capítulo, a gente pensa da seguinte forma. E aí eu venho com a frase do dia. Olha só o que a frase do dia diz pra gente. Seu temperamento, ele não pode ser sua muleta. E quando a gente olha para Provérbios capítulo 15, nas principais lições que nós encontramos aqui, é exatamente isso que a gente percebe. A gente vê que muitas coisas que ele fala, olha, a pessoa sábia faz isso, a pessoa tola faz isso, a pessoa imprudente fala sem pensar, a pessoa que é sensata, ela pensa antes de falar, antes de agir. E a gente vê esse paralelo, como a gente já falou, né? Essa comparação entre o bom e o mal, entre o sábio e o insensato. Mas principalmente o ponto-chave aqui é: não tem desculpa para quem não quer ser transformado. Se você quer ser transformada, não tem desculpa. Você tem que deixar Deus trabalhar no seu caráter, no seu temperamento, na sua personalidade. Não adianta ser aquela pessoa que quer viver uma transformação, mas continua agindo da mesma forma. Não deixa Deus transformar o seu jeito de ser. E sempre fica falando: eu faço isso porque esse é meu jeito de ser. Eu sou assim porque é meu jeito de ser. Isso para Deus é desculpa. E Deus não aceita esse tipo de desculpa. Deus quer que a gente busque a transformação. E a transformação, ela precisa ser interna para que a gente viva ela de forma externa. Então não adianta você querer que a sua vida viva bem, que os seus relacionamentos sejam bons, que a sua prosperidade, né, a prosperidade da sua casa venha, que as coisas aconteçam na sua vida, se você não está disposta a trabalhar o seu jeito de ser. Então é por isso que o estudo de hoje vai mexer justamente dentro de nós, no nosso jeito de ser, na nossa personalidade, no nosso temperamento. E vocês sabem que falar de temperamento é algo que eu amo, e eu quero conectar um pouco do que nós aprendemos aqui no capítulo 15 de Provérbios com algumas características explícitas de alguns temperamentos, né? De todos os temperamentos que a gente tem, mas como a gente pode evitar isso. Nós vamos falar exatamente daquilo que devemos evitar, daquilo que é natural do temperamento, mas que a gente não pode aceitar e dizer: esse é meu jeito de ser. Ok? Então vamos entender? A primeira lição que a gente já pode aprender logo de cara no versículo 1 é justamente para aquelas pessoas que são irritadas, aquelas pessoas que são
sem paciência, as pessoas explosivas, estressadas. Essas pessoas, elas já podem aprender a lição logo no início desse capítulo, onde diz que a resposta delicada, a resposta suave, a resposta boa, branda, ela acalma o furor, ou seja, ela acalma a ira, a raiva, a briga, a confusão, a contenda. Mas a pessoa que responde de forma dura, pesada, ela gera mais confusão. Ela aumenta a ira, ela aumenta a confusão. E você pode perceber que pessoas que são estressadas, pessoas que são de pavio curto, elas são assim. Elas estão estressadas e elas conseguem estressar os outros também. Elas conseguem tirar a paz do ambiente. E isso está muito ligado à personalidade de algumas pessoas. Por exemplo, um colérico, ele é mais estressado. O colérico, ele é mais pavio curto. O melancólico também. Ele é totalmente sem paciência para lidar também com algumas coisas, com as emoções, com os sentimentos. E muitas vezes essas pessoas elas acabam deixando isso externar de uma forma não tão interessante. O colérico de uma forma dura de falar e até mesmo ríspida e orgulhosa, mas o melancólico não é diferente não. O melancólico de um jeito difícil de dizer, até mesmo de um jeito até rancoroso de falar, pode machucar a outra pessoa. Então cuidado, porque Provérbios diz que nós não podemos ser assim. Então eu vou deixar para você a referência para você ler depois, com calma, os versículos 1, 4, 7 e 18. Preste atenção nesses versículos, medite nesses versículos e você vai entender que o quanto é difícil, o quanto não é interessante deixar a raiva e deixar também esse lado irritado, né, do seu interior aflorar. Então, se você é essa pessoa que vive dizendo, sou sem paciência, não tenho paciência, tenho um pavio curto, preste atenção e deixe Deus transformar isso em você. A outra coisa que a gente também pode ver aqui é a impulsividade. Pessoas impulsivas que falam sem pensar, que agem sem pensar, que não pedem conselho, que não buscam estudar, que não buscam aprofundar nas coisas e ficam naquilo de, é isso que eu penso, eu vou fazer. É isso que eu quero, eu vou fazer. Então, é aquela pessoa que não analisa o cenário. E aí leva essa pessoa a fazer escolhas insensatas, escolhas erradas, levando para um caminho onde ela poderia ser abençoada e bem-sucedida, mas na verdade ela acaba perdendo todo esse sucesso, toda essa oportunidade. Então leva para o caminho da destruição. Então se a gente olha, por exemplo, no versículo 22, fala que quando você pede conselho antes de agir, quando você busca entender, analisar as coisas antes de agir, você tem sucesso. Então você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Não seja impulsiva. Não seja uma pessoa que responde ou que reage às coisas sem pensar. Seja uma pessoa sensata. Pense antes de agir. Pense antes de falar. Pense antes de fazer qualquer coisa. E no versículo 28, eu quero deixar isso para você pensar, fala exatamente assim. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém suas palavras causam problemas. Então cuidado. Não haja sem pensar, não seja impulsiva. Então, se você é uma sanguínea, por exemplo, que age muito na impulsividade, ou até mesmo um colérico que deixa a raiva, a ira tomar conta e aí acaba agindo na impulsividade, cuidado. Isso pode te levar a perder aí a bênção e o sucesso que você poderia ter na sua vida. Outra coisa que você também precisa ter cuidado com o orgulho. O orgulho não agrada a Deus. O orgulho é algo que Deus detesta e ele abomina. Em vários lugares em Provérbios a gente já leu isso e a gente já viu sobre isso. Mas vamos falar do orgulho, do temperamento, da personalidade que guarda muito orgulho, que às vezes sabe que tá errado, mas não reconhece tão rápido, ou finge que não reconhece, ou finge que não percebeu. Estamos falando, por exemplo, de um colérico que é assim, o fleumático que é assim. O fleumático também, tá, gente? A gente acha que o fleumático é bonzinho, mas no fundo ele tá guardando coisas ali. E muitas vezes, pelo orgulho, ele não deixa ser tratado, ele não reconhece, ele não demonstra de fato aquilo que ele precisa mudar. Então, cuidado se você tá deixando isso entrar no seu coração, o orgulho, falar mais alto. Seja uma pessoa mais humilde, seja uma pessoa que aceita a repreensão, que aceita a correção, e não guarda, né, a raiva pelo fato de você estar sendo corrigida e até mesmo orientada. E aí a gente pode ver, por exemplo, no versículo 12, que fala que a pessoa que é insensata, né, a pessoa soberba, o vaidoso, ele não gosta quando é corrigido, ele não gosta. E aí, o que acontece? Ele acaba nem pedindo conselhos muitas vezes, porque ele não quer ser corrigido. Ele não quer nem abrir o que vai acontecer na vida dele, porque ele não quer a opinião das outras pessoas. Mas cuidado,
isso pode te levar a um caminho nada interessante. Então, deixa o orgulho de lado e permita que Deus trabalhe em você a humildade, a simplicidade de reconhecer suas falhas e também ser trabalhado com base na correção. E aí você pode ver outros versículos dentro do capítulo 15 que eu vou falar para você, você anota para conferir. Então, o versículo 12, que eu já falei, o 22, o 31 e até o 33, você encontra ali as instruções para você tirar o orgulho da sua vida, porque isso não agrada a Deus. Outra coisa, superficialidade e preguiça. Isso também leva a pessoa para a perdição. Uma pessoa superficial, que não aprofunda, que não busca entender mais a fundo as coisas, fica no raso, fica ali na superfície, isso faz você, acaba levando você a ser uma pessoa que não aprofunda, que não tem ali uma raiz de algo que possa gerar um resultado extraordinário na sua vida. Então não seja superficial, seja uma pessoa profunda e cuidado com a preguiça, porque muitas vezes a preguiça, ela leva à superficialidade. Ai, dá muito trabalho. Ai, é muito difícil. E tudo é muito difícil. Tudo é muito complicado. E aí essa pessoa, ela para. Ela não continua, ela não aprofunda. Por exemplo, aqui, nas dopaminas. Ai, é muita informação. Ai, eu não vou conseguir colocar isso em prática. Isso gera em você a superficialidade. Isso faz você não ser uma pessoa transformada e viver, de fato, uma mudança na sua vida. Então não seja superficial. Viva o opa. Ouça, pense, coloque em ação. Não aceite superficialidade. Não aceite ser uma pessoa rasa. Porque a Bíblia instrui que nós não podemos ser assim. Olha só o que diz, por exemplo, o versículo 14. Quem é sábio procura aprender. Quer aprender mais, quer aprofundar. Mas o tolo está satisfeito com a sua própria ignorância. Não seja essa pessoa. Não seja a pessoa que se contenta com o que já sabe. Vai mais a fundo, procure mais, entenda mais, estude mais. Seja uma pessoa que sai do raso. Isso faz você ser uma pessoa sábia. Então não aceite a preguiça e também não aceite viver com a superficialidade. E aí você pode ler também o versículo 19 que fala da preguiça. Agora vamos falar da negatividade. A negatividade também é algo que não agrada a Deus. A negatividade leva você a só viver as coisas ruins. Sabe aquela pessoa que o tempo todo fica negativa, o tempo todo fica, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se isso é pra mim. E aí? Isso não é interessante. E se a gente fala de temperamento aqui na negatividade, a gente pode dizer, por exemplo, o próprio melancólico, que tá sempre lamentando, tá sempre vendo o lado ruim da vida. A gente pode ver também um fleumático, que às vezes não faz as coisas porque tem medo de fazer e não dá certo, já tá pensando que pode não dar certo. Então são pessoas que às vezes podem paralisar na vida por conta da negatividade. Não deixe isso atingir a sua vida. Não deixe a negatividade dominar o seu coração. Olha o que o versículo 15 fala. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, sempre preocupados, sempre tristes, sempre angustiados, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. Então tenha um coração alegre, conquistadora. Não deixe a preocupação, o medo, a angústia tomar conta do seu coração. Quando vier isso, busque a alegria de Deus, porque a alegria de Deus vai trazer em você a força para viver o seu dia, para viver a sua vida, e você vai perceber que às vezes aquilo que parecia tão difícil, tão inalcançável, tão difícil realmente de você viver, na verdade não era só coisa da sua cabeça, que você estava ali trabalhando na negatividade. Então não deixa a negatividade dominar o seu coração. E aí você também pode ler no versículo 30, a importância de você agir com um coração alegre, com alegria, para transformar e tirar essa negatividade do seu coração. E um ponto importante que eu esqueci de falar, voltando aqui só para o ponto que eu falei da superficialidade e da preguiça, a gente pode encontrar, por exemplo, os temperamentos fleumáticos, que acabam ficando ali no raso por conta da procrastinação, e também o sanguíneo, porque ele também se torna superficial em muitas coisas e até preguiçoso quando ele começa a se envolver em muitas coisas ao mesmo tempo que não consegue terminar nada. Então fique atenta, tá? Esses dois temperamentos podem ter muito forte essa personalidade. Agora vamos falar do último tópico que nós encontramos aqui. Nós encontramos no último tópico desse estudo sobre a personalidade, as transformações que a gente precisa, é justamente a tristeza e a amargura. Pessoas que vivem sempre tristes e amargas, guardam muito rancor, guardam muito ressentimento, guardam muitas emoções. Isso acaba levando essa pessoa a viver, por exemplo, uma vida muito doída, muito sofrida. Aquela pessoa que
Para ela, tudo dói, tudo ela é a vítima, tudo dá errado para ela, tudo as pessoas estão contra ela. Isso não é bom. A Bíblia diz que nós não podemos ser assim. E quanto mais a gente faz isso, menos a gente vive a transformação. E sabe por que muitas pessoas vivem assim? Porque elas não revelam o que está no coração. E nós precisamos revelar o que está no nosso coração. E Deus, ele quer ser o primeiro a ter acesso ao seu coração. Então, quando a pessoa vive muito amargurada, muito angustiada, triste ou chateada com as pessoas, pode ter certeza que essa pessoa, ela tem dificuldade, inclusive, de deixar Deus entrar nesta área do coração dela, porque ela não quer tratar as emoções. Mas se você quer mudar, você tem que aceitar essa tratativa de Deus. Então não esconda de Deus. Quando você estiver com raiva de alguém, fale para Deus. Senhor, eu tô com raiva, eu tô chateado com fulano, não me deixe ficar assim. Senhor, me ajude a perdoar ciclano, beltrano, me ajude a eliminar essa raiva, essa amargura do meu coração. Eu não quero carregar isso. Não deixe isso dominar o teu coração. Olha só o que diz o versículo 11. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Deus sabe o que você pensa. Deus sabe quando você gosta de alguém, quando você não gosta. Deus sabe quando você está com picuinha com alguém, quando você não está. Então seja sincera diante dele. Não esconda. Peça para Deus tratar as suas emoções, as feridas do seu coração. E deixe que ele realmente mude isso em você. E aí sim você viverá a transformação genuína. E a gente pode ver até no versículo 13, que diz assim: a alegria embeleza o rosto. Você quer ficar mais bela, mais bonita, atraente, uma conquistadora? Então você tem que trazer a alegria, liberar o perdão, não guardar rancor, não guardar mágoa. Por quê? A tristeza, ela deixa a pessoa abatida. Então ficar guardando isso tá matando você em todos os sentidos, na sua imagem, na sua postura, na sua vida. E você quer viver essa vida? Acredito que não. Então libere isso, coloque diante de Deus e não esconda nada. Entendeu? E aí nesse último estudo a gente pode ver aí, por exemplo, um melancólico que guarda muito sentimento, até mesmo alguns momentos que é muito ferido e guarda ali naquele momento, às vezes até um pouco do sanguíneo, que traz o lado emocional, que corresponde, mas principalmente ali o melancólico, fleumático, guardam muito esses sentimentos. Então não deixe isso dominar o seu coração, não deixe isso dominar você e tirar a sua alegria. Combinado? Entendeu? Então agora coloque em prática, mergulhe nisso, se possível assista de novo e preste atenção, leia de novo o capítulo e viva essa transformação. Vamos orar? Deus, muito obrigada por mais um estudo onde o Senhor nos mostra onde devemos trabalhar na nossa personalidade, nosso temperamento, que nós precisamos eliminar isso do nosso coração, precisamos eliminar isso das nossas atitudes e viver de fato aquilo que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos transforme em pessoas sábias e que possamos aplicar todo o conhecimento aprendido aqui. Em nome de Jesus, amém. Agora é com você assumir um compromisso para a sua transformação. Então digita aqui nos comentários o seguinte: eu quero ter o meu temperamento transformado. Eu não sei você, mas eu quero. E se você quer também transformar o seu temperamento, a sua personalidade, coloque aqui nos comentários, assuma esse compromisso, permita a Deus lapidar e transformar você. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!